Muito bem. Mas as escalas de medida não estão apenas na medida de comprimento. Nós vamos ver escalas de medida no velocímetro do painel do nosso automóvel, no termômetro, na balança, né? Quando nós vamos ver a nossa massa, nós costumamos dizer que nós vamos medir o nosso peso. Na verdade, nós estamos medindo qual é a nossa massa. E um instrumento muito bacana, muito comum, que é o dinamômetro. O que é o dinamômetro, afinal de contas? O dinamômetro é um aparelho usado para medir força. É muito simples, ele é bem bacaninho, vou mostrar bem rapidamente para você como ele é. É uma molinha, tá? O dinamômetro, na verdade, é uma mola. Olha só. É uma mola, né? Olha aqui. E a força que você faz a mola esticar mais ou menos. E ela é calibrada. Este dinamômetro em particular, você pode observar que a maior medida dele é 2 newtons. Observe que 1,8, ou seja, 1 newton e 8 décimos de newton e 2 newtons. O fabricante continua fazendo mais divisões. Olha aqui, ó. Ele vai dividir, se a gente contar, em 10 mais 10 divisões entre 1,8 e 2,0. Então aqui, esse traço maior é 1,9. E eu tenho aqui mais 5 divisões. Então seria 1,92, 94, 96, 98, correto? Então olha, 1,92, 94, 96, 98. E essas são valores corretos. Então, quem é, né, qual é a precisão? Como que seria essa medida? Você teria que dizer, se fosse aqui, por exemplo, 1,92, um pouquinho para cá, 1,94. E a menor divisão é 1 centésimo de newton, a menor divisão são 2 centésimos de newton, 0,02. E a precisão, 0,01 newton. Vamos montar o equipamento novamente e vamos fazer uma leitura. Olha só, para que tem este parafusinho e esta folga neste dinamômetro, nesta molinha? A folga ela está aqui para que nós possamos calibrar o instrumento. O instrumento de medida ele tem que ser calibrado. Já aconteceu de você calibrar o pneu do seu carro no borracheiro, depois você vai calibrar com uma máquina mais precisa no posto de gasolina e estava tudo errado, não é? É um instrumento que está descalibrado, ou quem está usando o instrumento não sabe fazer a medida. Observe que nós vamos tomar o cuidado do zero coincidir bem na face azulzinha aqui. Eu vou puxar um pouquinho com uma certa força para que você consiga ver. Olha só, aqui eu tenho 0,2 newtons, viu? 0,2, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28 e 0,3. 0,32, 0,34, 0,36, 0,38 e 0,4. Você viu? Nós vamos de 0,02 em 0,02. E a menor divisão é 0,02 newtons, ou 2 centésimos de newton. E a precisão é a metade. Muito bem. Vamos medir qual é o peso de uma argolinha metálica mais o seu suporte. Você se lembra quando eu falei que nós vamos calibrar um instrumento? Na horizontal, ele estava calibrado, mas quando eu coloquei na vertical, o próprio peso do aparelho fez com que ele descesse um pouquinho. Então ele tem que ser calibrado novamente. Eu vou fazer uma nova calibragem. Olha aqui. Pronto, agora sim. Agora ele está calibradinho. E vou colocar esse corpo de prova. E nós vamos fazer a medida. Ok? Venha mais perto, me acompanhe. Muito bem. Vamos fazer a leitura com certo cuidado. Você observou 0,2, né? 2 décimos de newton, 4 décimos. E a próxima leitura lá em cima seria 6 décimos de newton. Você viu? Mas olha, vamos virar o tubinho. Está nessa região aqui. Tem que olhar com muito cuidado, muita cautela. Olha, aqui é 0,4, esse risquinho maior, 0,5, 52, 54, aqui para mim, 56. Talvez você não consiga ter a mesma visão que a minha por uma questão de paralaxe. O ângulo que você está olhando está diferente do meu. Está entre 0,56 e 0,58.
A melhor leitura é 0,57 newtons, sendo que o número 7 é um número duvidoso. Você entendeu? Vamos terminar agora nossa maneira de medir, ensinar a maneira correta de medir, com um novo instrumento que eu vou trazer. Vou colocar um voltímetro aqui ao lado e nós vamos ver como que é a leitura da tensão em uma bateria. Vamos lá? Vamos então medir a tensão desta bateria. O fabricante nos diz que é uma bateria, eu vou ler, pronto, achei, 9 volts. É uma bateria nova e nós vamos usar este instrumento, que é o voltímetro. Você observa que ele vai nos... Vamos olhar aqui, eu vou inclinar um pouquinho para mim, eu já volto para você. Olha, 0, está conseguindo me acompanhar? Veja, 0, 10, 15, 20, 25 e 30 volts. Então, se nós formos medir alguma coisa, algum equipamento, né, alguma fonte que tiver mais de 30 volts, não é aconselhável, porque o fundo de escala, 30 volts, pode danificar. Mas a pilha, o fabricante diz que é 9 volts e não vai ter problema. Observe que nós temos aqui, de 0 a 10 volts, nós temos 5 divisões. Então, cada divisão corresponde a 2 volts. E a precisão é metade, então a precisão é de 1 volt. Eu vou voltar o instrumento para você, não é? Ok? Está me acompanhando? Vou tomar o cuidado para não inverter a polaridade. Ok. Aqui. Muito bem. Você está conseguindo fazer a leitura? Isso. Qual é a leitura? 9 volts? 8 volts? 10 volts? O que você acha? 8? Está exatamente em cima? Você acha que está em cima do número 8? Então, como que seria essa leitura? Eu diria 6 volts. E parece que essa bateria está descarregada. Você vai acompanhar e fazer alguns exercícios. Só quero terminar isto fazendo uma última observação para você. Vamos voltar à fita métrica. E eu quero enfatizar o caso em que o comprimento a ser medido ela coincide exatamente com o traço da medida. Vamos voltar a ela? Digamos que, olha só, digamos que nós estejamos medindo o comprimento desta reguinha, tá? E de repente você chega e observa exatamente em cima do número 30, né? Você acha que está exatamente em cima, não é? Bem aqui. Então, qual que seria a leitura correta? 30 centímetros? Não. Nós deveríamos escrever 30, o 30 é correto. Veja, a metade da menor divisão é meio centímetro. E eu sempre tenho que colocar o algarismo duvidoso. Então, nesse caso, eu escreveria, abre parênteses, 30,0 mais ou menos meio, fecha parênteses, centímetros, ok? Eu faria 30,0 centímetros. Ah, mas esse zero tem que colocar? Tem. Este vírgula zero, esse zero, indica a precisão do instrumento. Volte para cá, olha a diferença. E se fosse aqui, ó, nesta situação, não é? Olha só, em cima do 9, bem em cima do 9. Como que eu faria a leitura? Observe que esse instrumento, o milímetro, ele é preciso. Então, o milímetro ele vai ser um algarismo correto. Como que eu faria a leitura? 9,0. Este zero, ele não é duvidoso, ele é um número correto. Então, tem que ser 9,00 centímetros. Ah, e se for apenas 9,0? Então, nós estaríamos dizendo que a medida foi feita com outro instrumento. Há uma necessidade de você colocar todos os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Observe que nessa escala o milímetro é correto. Então você tem que escrever centímetro, milímetro e décimo de milímetro. Volto a enfatizar. Aqui então seria 9,00, porque 0 milímetro é correto e o último 0 é décimo de milímetro, é duvidoso. Eu, de propósito, escolhi um equipamento feito na China, não é? Essa nossa fita aqui. Agora, eu vou falar uma coisa para você. No pós-guerra,
Os equipamentos feitos no Japão não eram equipamentos de qualidade, eles estavam se reerguendo. Nesse momento, os equipamentos na China ainda não são equipamentos de qualidade, mas você aguarde, que nós vamos ouvir falar muito da qualidade dos produtos chineses. Esse aqui em particular, eu não garanto. Fica para a próxima aula, um outro momento, nós falarmos um pouco sobre precisão e exatidão, ok? Mas isso fica para um outro dia, ok? Tomara que você tenha gostado. Até a próxima.